dia, meus lindos, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos, na nossa aula de língua portuguesa, falar sobre artigos. Eu não sei se vocês estão lembrados, mas o ano passado nós falamos um pouco sobre artigo também, tá? Nós aprendemos o primeiro ano passado o que é artigo, né? Nós aprendemos que o a, o o uns, né, o uma, eles podem ser artigos, ou melhor, eles são artigos, né? Então, artigo é o que vai anteceder aí o substantivo, tá? Quando eu falo o óculos, ou achei um óculos, o é um artigo, tá? E nós aprendemos também sobre artigos definidos e artigos indefinidos. Estão lembrados? Artigos definidos, nós temos o a, o, né, o as, os, o cachorro, a bicicleta. Essa letrinha aí que se antecede é chamada de artigo, né, o e o a. Se eu falo um cachorro ou uma bicicleta, é um artigo também. Só que é um artigo indefinido. Por quê? Definido porque eu estou falando daquela coisa. Então, se eu pego essa caixinha aqui e eu falo a caixinha de som, eu estou falando dessa caixinha de som. Se eu falo uma caixinha, aí quando eu falo a caixinha de som, estou falando dessa. Então, ele é definido, eu sei do que eu estou falando. Quando eu falo uma caixinha de som, é um artigo indefinido. Por quê? Porque eu não sei. Eu não sei qual é a caixinha de som. Estou falando de uma, qualquer uma. Quando eu falo uma, né? Quando eu falo o cachorro, eu tô falando daquele cachorro. E quando eu falo um cachorro, pode ser qualquer cachorro, né? Então, os artigos, eles são definidos e indefinidos, né? E nós temos aí, vocês podem dar uma olhadinha na página 40, lá em cima nós temos os artigos definidos são o a, o as, o os artigos indefinidos, uns, uma, umas, tá? Então, indicam algo indeterminado. E o definido indica uma coisa específica, ok? Então, meus amores, nós vamos ver hoje também algumas variações desse artigo. Se vocês olharem, deem uma olhadinha aí na página 40, vocês vão ver um quadro de roxinho aqui, ó. Tá vendo? Acompanhem esse quadro com a proa. Leia novamente a frase a seguir. Encontrei o cachorro em uma das camas. E a de baixo. Ela também poderia ser escrita desta forma. Encontrei o cachorro numa das camas. E aí a gente vai conhecer, vamos ver algumas variações do artigo. Quando eu falo em uma, eu também posso falar numa, tá? Então, olha só. No segundo exemplo, o numa, o artigo se uniu a outra palavra e formou uma contração. Então, nós vamos ver aqui nesse quadro roxinho, quais contrações nós podemos formar, né? Com o artigo se unindo a uma outra palavra. Observa aqui, então, que no primeiro, né, eu tive encontrei o cachorro na cama, né? O cachorro em uma das camas. E aqui encontrei o cachorro numa das camas. Então, foi unido aqui o em uma, tá? E virou numa. Isso, na língua portuguesa, é chamado de contração, tá? Quando você faz essa união do artigo com uma outra palavra. Agora, vamos observar aqui, ó, quantas contrações, algumas contrações que nós podemos formar normalmente na nossa escrita. Então, nós temos lá, ó, observe contrações possíveis. O de mais o a, nós falamos da. Então, por exemplo, como eu posso usar esse exemplo?
Dei o A formando dá. Eu vou pensar aqui um exemplo para dar para vocês. Da água, de... Bom, deixa eu pensar melhor aqui. E nós temos de mais as, das. Temos em mais o, no. Tipo, em o copo. Não, eu não falo assim. Aquele leite. Não. O leite está no copo, eu falo, né? No copo, não em o copo, né? Não ia dar certo. Então tem essa junção. Eu falo no. Eu não falo em o, eu falo no. Então, o em os também é nos. Eu passei creme em os cabelos. Eu falo em os cabelos ou eu falo nos cabelos? Nos cabelos. Então, essas contrações vão existir aí. Eu juntei o artigo os, falando sobre os cabelos, né? Eu juntei o artigo os com a palavra em, que vai indicar aonde. Então, nos cabelos, tá? Então, por exemplo, em uma, em mais uma, numa, em mais umas, numas, em um, num, em uns, nuns. Eu posso falar, aquele pote está em um lugar, ou eu posso falar, aquele pote está num lugar. Num ou em um vai estar correto. Em num, eu só juntei o em um. É porque às vezes eu preciso juntar, às vezes para fazer a concordância da frase, a concordância verbal, eu preciso juntar o artigo com uma outra palavra, tá? Então, isso vai fazer com que a minha escrita fique mais fluida, mais clara. Em vez de eu colocar em a, eu coloco na. Em vez de eu colocar em o, eu coloco no. Tá? Eu tô usando o artigo, mas aí eu fiz uma contração. Eu usei uma palavra juntamente com o artigo, tá? Então, sobre essa é a questão que nós vamos abordar hoje. Então, vamos recapitular. O artigo. Então, aprendemos sobre artigo. Aprendemos que artigo temos o a, o as, o os, né? Quando tá no plural. Temos o uma, uns e umas quando está no plural também, né? Sabemos que os artigos definidos são a, o, as, os. E os artigos indefinidos são uma, uns, umas, ok? Sabemos também que o artigo definido indica uma coisa específica e o artigo indefinido indica algo indeterminado. Eu tô falando de algo, mas não de algo específico, algo indeterminado, tá? Ou algo não específico, ok? Primeira etapa. Segunda etapa veio as contrações. Então, ó, hoje nós aprendemos uma coisa nova, as contrações dos artigos. Nossa, Projade, já me esqueci. O que são contrações dos artigos? Contrações dos artigos são quando eu junto o artigo, que é o a, o as e o os, o e o uma, ou uns e umas, com uma outra palavra, para indicar algo na frase. Então, quando eu falo em a, eu não vou usar o em a, eu vou usar o na. Quando eu falo em o, eu não vou usar o em e o o, eu vou usar o no. É como eu dei o exemplo do cabelo. Se eu vou escrever, passei creme em os cabelos. Olha isso, em os cabelos? Não, passei creme nos cabelos. Eu fiz uma contração. Juntei a palavra em com o artigo os. E aí, ficou uma contração, ok? Certinho, belezinha? Todo mundo entendeu sobre a contração do artigo?
É isso aí, pessoal. Então, na nossa aula de hoje, de língua portuguesa, é essa a intenção. Nós vamos trabalhar aí a contração dos artigos. E aí, deixa eu ver se eu tenho algum desafio aqui para vocês já começarem a tentar realizar na apostila sobre essa contração dos artigos. Olha só, pessoal. Nós vamos lá na página 20 da apostila fina falando sobre artigos, tá? E aí, na página 20 da apostila fina, nós temos lá... eu quero que vocês realizem primeiro o exercício número 22, tá? Esse aqui, ó. Exercício número 22, porque o exercício número 22 é para vocês colocarem. O artigo já tá destacado. E aí é para vocês colocar. Ó, já tá destacado, tá vendo? Vou tampar aqui pra vocês não verem. Já tá tudo pretinho escuro. Então já tá destacado. E vocês têm que escrever na frente se esse artigo é definido ou indefinido. Então já coloca em prática o que tratamos aqui na aula invertida, no exercício 22. No exercício 23, nós temos algumas palavras aí no primeiro quadro. Amanda, amigo e chamou. Definido e indefinido. Então, definido, Amanda chamou o amigo. Indefinido, Amanda chamou um amigo. Tem o exemplo do que é para vocês fazerem no outro. Então, ó, aqui nesse quadro, nós temos as palavras e aí foi feita a frase. E aí vocês vão ter que fazer também. Então, no de baixo, eu tenho ouvir, latindo e cachorro. Eu posso criar ouvir um cachorro latindo e ouvir o cachorro latindo. Então, vocês vão fazer a frase no definido e no indefinido, ok? Perceberam o desafio? Então, ó, o exemplo tá em cima, ó. Olha as frases que nós tínhamos aqui. Amanda, amigo e chamou. Aí criou a frase. Amanda chamou o amigo. No definido. E no indefinido, Amanda chamou um amigo. A mesma coisa vocês vão criar com a letra A, B e C. Vamos ver se vai dar certo. Vocês vão conseguir colocar em prática o que nós falamos aqui na aula invertida, tá? E aí, quando a gente retornar, nós vamos realizar na apostila grossa, vamos conversar um pouco também. E vamos corrigir esses exercícios e fazer juntos aí o que não deu tempo de fazer e o que precisa ser feito. Aproveita a aula invertida para realizar esses exercícios da página 20, colocando em prática o que a Pro acabou de explicar, tá bom? Um beijo, meus lindos. Até daqui a pouquinho. Bye, bye!